Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. Espero que esteja tudo bem com você, certo? Espero que esteja estudando bastante para as provas. Parabéns pelas notas, certo? E desculpe um atraso ou outro de minha parte, algum esquecimento na hora que eu fui passar as notas, certo? Mas é algo que pode acontecer com todo mundo. Então, hoje vai ser a nossa revisão de português, certo? Então, pegue o livro e abra na página 70, certo? Vamos lá. Abra o livro na página 70. Se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 70, já sabe o que fazer, não é? Pausar o vídeo e abrir o livro na página 70. Agora que você já está com o livro aberto, vamos para a nossa revisão sobre o artigo definido e artigo indefinido, certo? Nós já lemos anteriormente, nas aulas passadas, a tirinha da Magali, não é? Então, Magali, o que você quer que eu leia para você? O livro de receitas. Então eu sempre rio com esse quadrinho porque eu acho engraçado, porque a Magali é muito comilona, né? Então, quando a Magali pede que a mãe dela leia o livro de receitas, certo? Então ela está se referindo já a um livro certo. Ah, professor, como assim ela já sabe que está se referindo a um livro certo? Por conta do artigo O, certo? Que é um artigo definido, ok? Então, se ela tivesse dito um livro de receita, então poderia ser qualquer livro de receita, perdão, qualquer livro de receita, certo? Que ela poderia, porque a mãe dela poderia conseguir, ok? Então, como ela disse, o livro, então era um livro especial. Provavelmente poderia ser o livro sobre macarrão, sobre bolo, algum livro em especial que ela gostava de escutar as receitas, certo? Então, sabemos que o livro de receita é um certo livro de receitas que Magali e sua mãe sabe qual é. Agora, já um livro de receita pode ser um livro qualquer, ok? Do mesmo jeito que quando você vai para a escola e você gosta, de, por exemplo, de algum gigolé, alguma fivela, alguma tiara, alguma coisa que você coloca no cabelo. Aí você pode dizer, eu quero o gigolé, eu quero a tiara. Então, sua mãe ou seu pai que arruma você, alguém que arrume para você para a escola, vai saber, certo, qual é o que você quer, que você já deseja. Do mesmo jeito com sapatos, com tênis, certo? Então, pode, dessa maneira, sabe qual o sapato ou até mesmo a tiara que você está se referindo. Então, essas palavras destacadas chamam-se o quê? Artigos, certo? Então, vamos ver qual é a definição de artigo. Artigo é a palavra que colocamos antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Então, artigos são palavrinhas que nós usamos antes dos substantivos, das palavras que nomeiam seres. Para quê? Para determinar ou indeterminar, ok? Como assim, professor, determinar? Para dizer que é já algo certo, que eu já sei o que eu quero, já sei o que eu estou procurando, já sei o que eu estou precisando, já sei o que eu estou referindo, já sei do que estão me falando, certo? Então, definir é deixar algo certo. E indefinido é deixar algo incerto, que pode ser qualquer coisa, que qualquer um tá bom, que pode acontecer ou pode não acontecer, certo? Então, definido deixa certo, indefinido deixa incerto, ok? Então, os artigos podem ser definidos em duas maneiras: o artigo definido e o artigo indefinido, certo? O artigo definido, como eu disse, são aqueles que determinam o substantivo de modo particular e preciso, que deixa certo, que não tem outro. Depois que é o livro, é o livro, é o caderno, é o caderno. Não pode ser qualquer caderno, não pode ser qualquer livro. Se eu digo pegue o caderno, então é o caderno certo. Pegue o caderno de caligrafia, então é o caderno de caligrafia que já se utiliza na escola. Agora, se eu digo pegue um caderno de caligrafia, aí poderia ser qualquer um. Então, definidos são os que determinam o substantivo de modo particular e preciso.
E são eles o, a, os e as, certo? O, a, os e as. E já os artigos indefinidos, certo? São palavras que determinam o substantivo de modo vago e impreciso. Então, se eu digo pegue um livro, pode ser qualquer livro. Pegue um dicionário, pode ser qualquer dicionário. Peguem um lápis, pode ser qualquer lápis. Então é impreciso, é vago, certo? Pode ser qualquer um. E os artigos definidos são umas, uns e umas, certo? E o artigo, certo? Lembrando, indica o gênero, número e grau. Indica se é masculino e feminino. E indica, certo, se é... Eu estou rindo porque eu errei uma coisa. Indica se é singular ou plural, mas não indica o grau, certo? Eu errei. Esqueçam o grau, é só gênero e número, ok? Se é masculino e feminino, singular e plural, certo? Então, agora que nós revisamos a parte dos artigos, vamos para a página 80, revisar a parte dos numerais, certo? Se você acha que não entendeu ainda os artigos, volta o vídeo a partir daqui, certo? E estuda novamente, ok? Mas se aí tudo bem, você continua. Numerais são palavras que indicam quantidades dos seres em sua ordenação e proporção. Então, numeral é algo simples. São palavras que indicam a quantidade, certo? Em quantidade de seres, seja ela na sua ordenação ou proporção. Ah, professor, como assim? Pode ser a quantidade das coisas, por exemplo, 5 lápis. Pode ser de ordem, certo? Que indica o lugar, terceiro lugar. Pode ser multiplicativo, que fale o dobro das coisas, o triplo, custou o dobro do preço, certo? Fracionários, aqueles que dividem. Então, numerais são palavras que indicam quantidades de seres na sua ordenação e proporção. Cardinais indicam a quantidade. Ordinais indicam a ordem, primeiro, segundo, certo? Multiplicativo indica quantas vezes é multiplicado, certo? Dobro, triplo, quíntuplo, quadruplo, certo? Sextuplo e assim vai. E os fracionários são aqueles que dividem meio copo, metade de um bolo, um quinto, um sexto, certo? Um décimo, então um décimo é dividido em 10 partes iguais. Ah, eu vou dividir um bolo em décimos, então vai ter que ser em 10 partes iguais, certo? Então, esses são os numerais, não é complicado, certo? Basta apenas um pouquinho de atenção. Então, revisando, numeral é a palavra que indica a quantidade dos seres, podendo ser cardinal, que indica a quantidade, se tem 1, 2, 3 ou mais, né? Ordinais, ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Ou primeiro, segundo, terceiro, semana. Primeiro celular que tive, segundo celular que tive, ok? Do mesmo jeito, hoje é o terceiro dia de aula, então indica uma ordem. Multiplicativo, então eu quero o triplo de chocolates, 3 vezes mais chocolate, já imaginou? Eu quero o quádruplo de pizza, então 4 vezes a mais de pizza, certo? E do mesmo jeito o fracionário. Ah, eu quero só a metade desse pedaço de bolo, então você só vai querer a metade do pedaço. Ah, eu só quero um terço, então você vai querer uma parte menor ainda, certo? Eu quero só um décimo desse pedaço, então você vai querer uma parte menor ainda. Vai ter que dividir o pedaço em 10 partes iguais para tirar uma pequena parte para você, certo? Então, essa foi a nossa revisão de hoje de português. Espero que tenha entendido tudo. Qualquer dúvida você me pergunte, leia a matéria no livro, assista o vídeo novamente, certo? Então, até mais, certo? Até amanhã com a nossa próxima aula, certo? E as páginas para a prova eu vou colocar no grupo, ok? E a prova de inglês vai ser pesquisada. Na hora eu digo, não se preocupem, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não, vou logo dizer da prova de inglês, não é mesmo? Então, você vai para a página do vocabulário, ok? Então, você vai pegar e vai ler, certo? De juice até little, ok? Então, juice está na primeira parte, logo abaixo de japonês. E você vai ler até little, que é pequeno, e me manda um áudio, certo? Para ver
como é que está a pronúncia, certo? Então, agora sim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até amanhã. Tchau!